irmãos? Igreja linda, hein? Fala sério. As pessoas foram dando testemunho aqui. Alguém aí trouxe alguma lembrança da sua história, daquilo que você estava passando? Porque eu viajei agora, viu? E é uma alegria ouvir esses testemunhos. Apocalipse 12:11 diz assim: e eles o venceram através do sangue do Cordeiro, da palavra do seu testemunho, e não amaram as suas próprias vidas. Então, o teu testemunho destrói as obras de Satanás. Você crê nessa verdade? Amém? Então não tenha medo de falar, não tenha medo de testemunhar aquilo que Jesus tem feito na vida de vocês. Amém? A igreja aí do fundo, dá um grito aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Vocês estão animados aí, gente. Amém. E nós estamos aqui no mesmo espírito. Lá não tem outra igreja não, nós somos uma só, né? Eu sou o pastor Renner, pastor da comunidade cristã Nova Geração. Venho de uma família grande de pastores, né? Nós somos mais aproximadamente 20 pastores, né? E recebemos o chamado e estamos agora há 18 anos na frente do ministério. Sou casado com essa mulher abençoada, está me filmando aí, pastora Alexandra. Talvez vocês conhecem bem a família dela, a família Dionísio, e são assim, há muitos anos, 75 anos estavam aí, agora passaram a empresa, mas aí minha esposa faz parte desse legado aí. Sou pai de 2 filhas, a Bruna e a Juliana. Se você precisar comprar um Honda, ela é vendedora lá na Honda, é uma moça muito bonita, simpática. A Juliana é casada, tem um marido muito abençoado, o pastor Flávio. Isso, nós somos avós de 2 netos lindíssimos, né? Um chama João Francisco e o outro chama José Antônio. Amém? Eu vou tentar ser bem rápido, porque o pastor falou assim: pastor, é 30 minutos. São 30 minutos. E com o pastor Claudemir, 30 minutos são 30 minutos. Amém? E para mim é uma honra, pastor. Pastor Claudemir, pastora Bia, tenho um amor por eles. São poucos assim. Nós temos vários relacionamentos entre pastores, mas a gente tem uma ligação muito forte, né? E para a glória de Jesus, nós somos um homem de oração, então toda madrugada nós levantamos e estamos orando pelos irmãos, por essa igreja também, pelo pastor Claudemir, e sempre nós estamos na intercessão. Eu achei muito interessante quando ele me convidou, eu fiquei extremamente lisonjeado, e me sinto muito feliz por estar ministrando ao coração de vocês. Amém? Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos. Não sei se vocês viram aqui, tinha uma imagem aqui de Jerusalém. Ali é uma imagem fantástica, um dos lugares mais simbólicos, né, do mundo, que é o Domo da Rocha. Alguém aqui já foi para Jerusalém? Já foi já? É uma viagem fantástica, né? Não quer voltar não? Eu estou com um pastor amigo meu, está com uma caravana gigantesca, está lá em Israel. Israel é muito seguro, irmãos, né? E nós somos muito queridos lá, principalmente pelos palestinos. Fantástico. E agora, dia 1º de junho de 2026, nós vamos estar levando uma caravana lá. Estou levando a 5ª caravana. Então nós vamos estar, eu e a minha esposa. Isso aí foi um projeto, né, que Deus colocou no meu coração, de ser uma ponte, né, de pessoas, porque às vezes é complicado você ir para Israel sem ter alguém que realmente tem um pouco de entendimento, porque senão se você vai fazer um turismo, né? Para a glória de Jesus, agora em setembro eu faço meu 8º conferência de arqueologia bíblica, com mestres e professores de Israel,
Então nós temos buscado assim, aprendido muito, né? Inclusive eu tenho vários materiais que eu compartilho com os irmãos quando nós vamos na viagem. Tá bom? Se você, eu acredito, seria uma interessante a igreja investir na vida do pastor. Por que não? Parcelado, é uma experiência incrível, o aprendizado que o senhor vai ter lá, as experiências. Então, você poderia dar esse presente para o teu pastor. Tá bom? Eu vi aqui um monte de aniversário, rapaz. Fiquei, e principalmente agora em julho, agora, dia 2 de julho, completo 45 anos de namoro. Não é de casado, de namoro. De casamento nós já temos 41 anos. De casado, irmão. Uma hora eu venho dar um testemunho aqui. Eu não, quem sabe é pastora. Vamos lá, Evangelho de Marcos. Liga o cronômetro agora, hein, pastor? Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Pode ficar sentado, não se preocupa não. Eu vou tentar ser rápido e você tenta me acompanhar. Inclusive agora não deixa nada te distrair para que você possa realmente receber do Senhor aquilo que Ele quer falar ao seu coração. Verso 14 do Evangelho de Marcos diz assim: quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança por terra espuma, arranja os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai este jovem, nunca mais entre neles. O espírito, clamando e agitando, com violência, saiu, deixando como morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta só pode sair por meio de oração e de jejum. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, te dou graça. Aqui tem um texto rico da tua palavra. Um milagre, Senhor. E algo de uma família que sofria há tempos. Um jovem que, por toda a sua infância, esteve escravizado debaixo de um espírito maligno, Deus. Pai, que a tua palavra venha aos nossos corações nessa noite. Não deixa que nós saiamos daqui da forma que adentramos. Porque às vezes algum de nós aqui, ou aqueles que nos assistem, Deus, está enfrentando uma luta há muito tempo. Algo sem solução. Assim como aquela irmã que disse agora há pouco, a respeito de um filho que está lutando contra uma doença terrível. Pai, nós cremos que a tua palavra diz que aquele que vier após mim, obras maiores farão. E a tua palavra diz em João 14,13: tudo aquilo que pedirdes em meu nome, isto eu farei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então nós oramos em fé, um momento de cura nas nossas vidas, um milagre. Se tem alguém aqui esperando por algo que é impossível aos seus olhos, nós queremos que esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, e a pessoa do Cristo e de Deus Pai está aqui para fazer maravilhas através das nossas vidas. Oramos com ações de graça dizendo: em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glórias a Deus, irmão. Nós vimos um cara testemunho lindo aqui agora. Mas uma das coisas que eu acho muito interessante é
a Bíblia ela é recheada de situações que às vezes a gente passa desapercebido. Né? Como vocês sabem, eles estavam descendo do Monte da Transfiguração. Lembra dessa passagem? Quem estava no Monte da Transfiguração? Quem lembra? Alguém lembra? Quem foi que apareceu lá? Elias, Moisés. E vem a voz de Deus testificando: este é o meu filho amado. Pela segunda vez, Deus está testificando o nome de Jesus como filho. Né? E uma das coisas que a gente precisa estar ligado, estar atento às coisas que às vezes a Bíblia está querendo nos mostrar. Por que será que Jesus, Deus precisava falar: este é meu filho amado? Sabe por quê, irmãos? Porque quem contou para Jesus que ele era filho de Deus? Como que Jesus sabia que ele era filho de Deus? Nós entendemos, é uma segunda vez. A primeira é quando ele está no batismo. Lembra disso? Que desce uma pomba na presença do Espírito Santo e diz: este é meu filho amado, na frente de João Batista. Tá certo? E aqui Deus está reafirmando. Por que Deus faz questão de reafirmar para Jesus que ele era filho? Porque como nós, e a maior dificuldade que nós temos, é que os nossos pais nos ensinaram a respeito de Deus. Mas nós só entendemos quem é Deus quando nós temos experiências particulares com Ele. Então quem ensinou Jesus que ele era filho de Deus foram seus pais, Maria e José. Por quê? Pelas experiências que eles tiveram. Viram um anjo, Gabriel, fala com Maria, depois José foge, o anjo vai até José, fala: volta, porque aquele que está gerando é o Filho de Deus, e a partir de agora você vai ter que cuidar dele. E a partir desse momento, no crescimento de Jesus ele é discipulado pelos pais. Mas Jesus ainda não tinha experiências pessoais. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender uma coisa. Por que Adão caiu? Porque Adão nasceu pronto. Eva nasceu pronta. Eles não tiveram infância. Não brincaram, não correram. Não choraram, não chutaram o canto de mesa, não foram discipulados, não tiveram esse processo. Então nós precisamos entender, quando Deus cria o homem, não formou, quando Ele cria o homem e mulher os criou, depois eles é formado. No capítulo 2 de Gênesis, o homem ele é formado do pó da terra. Deus vem e sopra, na narina de Adão o Espírito de Deus. E olha que interessante, a partir daí Eva é criada no jardim, nasceram prontos. Mas qual é o nosso problema? É que nós esquecemos que nós temos uma memória espiritual, porque a criação do homem foi no Gênesis, a formação foi no ventre da sua mãe, a formação de Adão foi no deserto. Então por isso que nós não entendemos aquilo que está em 139:16 de Salmo. Tu me viste quando ainda eu era informe, e os meus dias eram escritos dia após dia no teu livro. Então o que Jesus está fazendo, o que Deus está fazendo, é testificando em Jesus Cristo quem realmente Ele era. E é uma das coisas que nós sofremos, porque nós não entendemos a nossa identidade espiritual. Nós realmente não entendemos quem nós realmente somos em Deus. Ainda carregamos isso, assim como esse homem. Carregamos feridos, carregamos isso, carregamos dores. Porque nós não entendemos. Então, o que Jesus está dizendo? O que vocês estão discutindo? Esse é o nosso maior problema da igreja de hoje em dia. Nós estamos discutindo. Aqui eram os escribas que estavam afrontando os discípulos. Vocês não conseguem? Vocês não são discípulos de Jesus? Por que vocês não expulsam esse demônio? Por que vocês não curam esse rapaz? E os discípulos ali todos atemorizados. E de repente, Jesus desce de onde? Do Monte Tabor. Se você for comigo para Israel, você não tem ideia. O Monte Tabor chega em determinado momento que você não consegue subir de ônibus, você tem que subir aqui nas vans dos beduínos.
É um pico de quase 600 metros de altura. Os camaradas estão descendo. E ali, com certeza, a glória de Deus estava resplandecendo no rosto de Jesus, porque eles acabaram de descer do Monte da Transfiguração. E quando Jesus chega, por isso que está dizendo, a multidão fica espantada. E a primeira coisa que Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? O nosso problema hoje é que nós estamos discutindo religião dentro da igreja. É como se ele perguntasse, vocês estão discutindo religião? A placa? Não, porque a minha igreja é melhor. Porque a nossa igreja, ela funciona bem. Porque você precisa de ver meu pastor, né? Todo mundo defende o seu pastor, né? A gente chega no momento que nem defender a gente, estão defendendo, Osório. Eu fiquei até maravilhado. Olha que igreja abençoada, falando para o pastor, pastor maravilhoso. Pastora, mas eles são, viu? Então o que vocês estão discutindo? Nós estamos vivendo um tempo assim. Discutindo coisas. Irmãos, se a gente olhar aquilo que está escrito sobre o tanque de Betesda, eu tive uma discussão com o guia a última vez que eu fui lá. Porque eu falei para ele, ó, eu estou com material que você não tem em mãos. E realmente era. Quando a gente fala o tanque de Betesda, irmão, se você olhar para tudo que está escrito ali em João capítulo 5, você vai entender que aquilo simboliza uma igreja. Por quê? Uma hora eu preciso trazer uns desenhos para você. Uma hora o pastor Claudemir Vitaz, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Quando você olha para o tanque de Betesda, o local, né, fala assim que tinha 5 alpendres. A gente já pensa que é um pentágono, não é isso? Não tem nada a ver. Eram 2 piscinas de 40 por 60 metros. Uma dava quase 2.000 e poucos metros quadrados, e outra mais 2.000 e poucos, quase 3.000 metros quadrados. E depois tinha um poço. E nós visitamos esse lugar lá. E lá, o Império Romano, o que fez? Eles ligaram, porque ali fica perto da Fortaleza Antônia. Então ali tinha adoração a Deus pagão, Esculápio. Foi encontrado, a arqueologia encontrou várias imagens do deus Esculápio, que era um deus grego da medicina, e que os romanos tomaram para si, para os seus soldados. Então aquele movimento das águas, e olha que interessante, ali existia tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. E qual é a entrada? É a porta das ovelhas, é a igreja, irmão. Só que Jesus, ele entra e fica em silêncio. Ele encontra um homem segurando uma cama lá, um paralítico, e aí ele fala, você quer ser curado? Ele falou, não tem ninguém que me coloca no tanque. E nós estamos desse jeito, nós estamos gerando uma igreja dessa forma. Alguém precisa colocar você no tanque. Alguém precisa orar por você, alguém precisa fazer isso por você. Cara, tem gente que está com 10 anos de igreja e a gente tendo que carregar a cama do cara. E é a hora que vocês têm que estar nos ajudando, nós como pastores. E olha que interessante, Jesus passa desapercebido. Será que nós não estamos vivendo isso hoje, amados? Jesus andando desapercebido. Lá em João capítulo 6, no verso 22, olha o que acontece interessante. Jesus vem e tem um barquinho ali, porque os discípulos tinham atravessado o mar da Galileia. E deixaram um barquinho para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não entrou no barco. Sabe por quê? Porque falou, isso aqui não cabe minha glória. Isso aqui não é para mim. Então o que ele faz? Ele atravessa andando. Então nós, como igreja, nós estamos ou formando um tanque, ou nós estamos colocando um barquinho para Jesus ficar. Chega no momento que a gente nem sabe quem que fez o milagre. Nós precisamos entender isso, que como igreja, nós precisamos revolucionar para esse tempo, irmãos. Amar mais o reino. Não ficar discutindo teologia. Nós estamos, às vezes, cada crise que a gente vê, depois a gente precisa ficar consertando dentro da igreja. O cara entra na internet e fica pesquisando aquelas porcariadas lá, e vê um cara fala uma coisa, fala outra. Estão detonando sobre dízimo, irmão. Para nós. Aí o pastor Claudemir vem aqui, que um cara da congregação passa aí na frente e fala, eu vou trazer o dízimo aqui, cara. Você sabe o que está falando? As pedras estão clamando. E nós como igreja, a gente precisa tomar uma atitude. Oh, glória a Deus aí, hein? Isso contagia. E aí, nós estamos discutindo religião.
A outra coisa que eu aprendo aqui, Jesus fala no verso 19, geração incrédula. Geração incrédula. Geração incrédula. E nós estamos, amado. Querido, eu passei 30 dias na África. Meu primo está montando uma base em Maputo. Nós, como igreja, nós adotamos uma família de missionários lá de Maputo. Você precisa de ver que trabalho lindo. Cara, a família inteira. Os caras para ir ministrar, eles andam 20 quilômetros, o pastor Osório esteve lá, anda 20 quilômetros de bicicleta. Às vezes com a mulher nas costas. Aí a gente chega lá para pregar, irmão, o cego vem. Aí a gente põe a mão no cego, o cego enxerga. Aqui o cara vem manco, meu irmão. A gente ora e ele sai mancando com as duas. Exagerei um pouco, mas é uma verdade. Geração incrédula. Por quê? Porque nós estamos tão assim no recurso do homem que a gente já vai para o pronto-socorro. Lá em casa nós já tomamos isso. Ninguém vai para o pronto-socorro antes de orar. Está lá? Amém, querido. Glória a Deus. Não vamos antes de orar. E você chega numa idade tal, a gente tem remédio até para a ponta, né? E é isso, é aquilo, mas não importa. Tem uma coisa que eu acho em Eclesiástico, da Igreja Católica, lá no verso 58, 12:58, que vai falar assim que Deus até fez os médicos para o quê? Para que os filhos que não têm fé, para que sejam curados por eles. Até isso Deus cuidou. Mas olha que interessante, geração incrédula. Está faltando fé. E nós precisamos entender isso, irmãos. Qual é o nosso problema? Eu coloquei um verso hoje, mandei para os irmãos que eu oro. Está lá no capítulo 25 de Salmo, no verso 14. Os segredos de Deus são para aqueles que o temem. É que você, não, às vezes, o pessoal ainda, ninguém mandou uma mensagem assim para mim, pastor, que palavra que o senhor mandou para mim hoje. Sabe por quê? Porque às vezes, como eles não têm acesso em algumas coisas, ali quando está falando os segredos de Deus, não é para ouvir o seu, é para você ouvir os dele. Ali, até na minha Bíblia aqui, porque essas Bíblias eu vou rasurando e vou deixar para os meus netos, isso aqui vai ficar para o José Antônio. Eu tento escrever de uma forma que ele possa entender no futuro. Olha que interessante, a palavra hebraica ali que está dizendo, é como se houvesse um divã, é uma confissão assim familiar. Não é eu falando para Deus, é Deus falando para mim. Por isso que Salmo 139:16, nós precisamos verbalizar esse versículo nas nossas vidas. São para aqueles que o temem. São para aqueles que o temem. Irmão, Deus está ansioso para abrir o coração para os filhos. Para poder dizer para você, na realidade ali, a pessoa que me ensinou no hebraico ali, é como se tivesse um divã. Sabe o lado da cama do psicólogo lá, aquela poltrona do psicólogo? Um divã. É Deus deitado ali naquele divã e falando para você. Abrindo o coração. Quantas vezes é que a gente, sabe qual é o nosso problema? A gente fala muito, a gente brinca muito com os nossos netos, mas nós não tivemos muito isso com as nossas filhas. Nós erramos, nos convertemos tarde, não tivemos o privilégio de estar dentro da igreja, infelizmente, de sentar com a Bruna e com a Juliana. Fiz isso por vocês, eu queria que vocês fizessem isso, eu sonhei com isso para vocês. Nós não tivemos essa oportunidade. Hoje nós fazemos para os netos. Minha mulher senta lá com o José, senta lá, fala do amor que ela sente por ele. Cara, Deus está querendo dizer para nós assim, eu te amo, e a gente não para ouvir. Para sentir o amor dele. Mas sabe por quê? Porque a terceira coisa que eu aprendo aqui, está faltando consagração.
Se consagrar é ser dele. Consagrar o carro, vou consagrar. O pessoal fala, pastor, o senhor consagra o carro. Não, eu vou orar por ele. Porque se eu consagrar, a partir de hoje ele passa a ser de Deus. Consagrar é isso. E nós não estamos entendendo, amados. Nós estamos criando uma igreja pedinte. A igreja abençoada. Eu quero que você repete comigo assim, ó. Eu sou uma bênção. Eu não sou abençoado. Abençoado é só aquele que recebe. Aquele que é uma bênção é aquele que doa. Por isso que lá em Gênesis 12, 3, Deus vai falar para Abraão, no verso 2, se tu uma bênção. A palavra bênção no hebraico é a palavra berahá. E a palavra abençoado é a palavra baraque, ou baraque, ou beracá. Então é diferente. Quando fala abençoado é aquele que recebe. E quando Deus traz para mim e para você, nós somos beracá. É através da minha vida que nós vamos estender bênção sobre Araçatuba. Você pode dizer amém? O testemunho que deram da Tininha e da Maria Tereza, beracá. São pessoas que descem, Deus vem sobre a vida delas e elas distribuem. Irmãos, nós precisamos crer nessa verdade. O papel de abençoador, não de abençoado, porque abençoado é a igreja prostituta, aquela que quer receber. Nós somos comprados com engano, porque alguém que para dar um pouco de atenção, um pouco de amor, um pouco de carinho para alguém e tem que receber alguma coisa, isso aí chama prostituição. E nós, para ter um tempo para Deus, se a gente não receber nada, a gente sai da igreja. Se a minha vida não muda, eu saio da igreja. Essa igreja, vou procurar outra igreja, porque isso aqui não acontece nada na minha vida. Nós não entendemos isso, irmãos. A igreja é uma família. Não adianta minha filha ter lá a dificuldade de olhar um parente qualquer que tem um pouco mais de recursos, vamos sair da minha casa e vou para dele. Não, irmão. Se Deus te plantou aqui, seja frutífero. Sabe por quê? Porque Deus te colocou aqui porque você é beracá, você é uma bênção, e através da tua vida, as bênçãos de Deus vai descer sobre essa cadeira. Quem crê, dá uma glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Três coisas que eu aprendo aqui, que eu preciso tomar. A primeira delas é que eu preciso ter mais fé. Porque ele diz, por que nós não podemos expulsá-lo? Aqui não diz. Mas em Mateus, que fala o mesmo texto, no capítulo 17, do verso 20, vai falar que foi por causa da incredulidade dos discípulos. Então nós precisamos de mais fé. E qual que é o nosso problema? Como é que nós adquirimos fé? Eu dou uma Coca Zero para quem me falar o que está escrito em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Se você não ouve a palavra, irmão, se você não ouve uma pregação, se você não lê Bíblia, a nossa fé fica por expectativa, não fica por certeza. Hebreus 11:1. A fé é a firme, é a prova convicta das que se não vê. Então, gente, estamos vivendo como espectadores na casa de Deus. E o que Deus está querendo das nossas vidas hoje é que possamos ter mais fé. A segunda coisa é oração. Você não tem ideia o que é para mim acordar 4, 5 horas da manhã para orar.
Tem dia, irmão, que o espírito vai para o banheiro e o corpo fica grudado na cama. Mas o que falta para nós é disciplina. Nós temos 4 tipos de oração. Nós cristãos. 4. Nós temos a oração de petição. Fala assim, petição é quando eu estou clamando a Deus. Aí nós temos por devoção. Oração de devoção. O que é? Eu estou amando a Deus. E isso é uma dificuldade que nós temos na nossa oração. Nós não temos oração de devoção. Quantas vezes você está orando e está falando para Deus que ama Ele, irmão? Deus, como é que o Senhor é magnânimo, maravilhoso, Tu és Deus conosco. Não, a gente só ora para quê? Petição, clamando. Ah, é porque meu irmão precisa, por causa disso, por causa daquilo. Então, quando eu estou clamando a Deus, é petição. Quando eu estou amando a Deus, é uma oração de devoção. E quando eu estou intercedendo, a intercessão, por quem é? Eu estou amando o meu irmão. Amém? Só que não pode parar por aí, nós precisamos amar os nossos inimigos. Então nós precisamos alinhar a nossa oração intercessória. E qual é o último tipo de oração? Alguém sabe? Eu vou dar uma deixa. Eis que vos dou autoridade para expulsar demônio, e colocarão as mãos sobre enfermos, e eles, se bebesse qualquer veneno mortífero, não lhe fará mal algum. Lucas 10:19 vai dizer: eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpiões, e mesmo que venha feri-lo, não fará mal nenhum. Chama oração de juízo. Imposição sobre os enfermos. Marcos capítulo 16, de 16 a 18, vai falar sobre isso. Coloca as mãos sobre o enfermo, ele é curado. Expulsa o demônio, ele vai embora. Vamos repetir? Expulsa o demônio, ele vai embora. Eu oro pelo enfermo, ele é curado. Por que não acontece isso? Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque demônio é obediente. Você vai lá e ora, expulsa, ele vai embora. Você falou em nome de Jesus. Agora tem que tomar cuidado. Atos capítulo 19. Te repreendo. Aí o que os demônios fazem? Os filhos de Cefa. Conheço a Paulo e conheço a Cristo. Mas vós quem sois? Dá um pau nos caras, os caras saem nu embora. Aí eu te pergunto, onde é que está o erro? Eu disse para vocês agora há pouco. Se você não tem ideia, os milagres que aconteceu debaixo dessas mãos na África. Nós temos filmado, criança surda começava a ouvir na hora, cego começou a enxergar. Eu nunca fui usado por Deus para fazer uma cura dessa aqui, ou em Araçatuba, ou em São Paulo. Várias vezes a gente ora e houve cura. Eu tenho vários testemunhos na igreja, de pessoas que foram curadas, de mulheres que abriram seus ventres. Todas as estéreis da nossa igreja geraram filhos. Todas, para a glória de Jesus. Não tem uma só uma menina ainda. Mas olha que interessante. Por que não está acontecendo um milagre de cura na enfermidade? Porque eu tenho fé quando eu estou orando. Mas e você quando está recebendo? Se você olhasse para aquilo que o demônio obedece, você obedeceria e alcançaria a cura. Por que os demônios te obedecem? Porque eles veem Jesus em você, irmãos.
Coisa que os nossos parentes, nossos amigos não conseguem ver em nós. Para de olhar para nós, cara. Para o pastor, para a pastora, para o pastor, para a pastora Bia. Nós somos gente que nem vocês. Mas tem um encargo profético sobre as nossas vidas, irmãos. Que se você receber aquilo que Deus está delegando sobre as nossas vidas, tua vida muda. A tua história muda. Começa a dar uma salva de palmas ao Senhor. Já deu os 30 já, pastor? Falta quanto? Quem pode me dar 5 minutinhos aí? Vamos ver. 5, 10, 15, 20, 25. Pastor, tem mais 25. E aí no fundo deu quanto? Só mais uma coisa. Santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser santo não é você colocar uma auréola na cabeça, né? E virar o Henrique Cristo, não, né? Lembra? Meu pai. Meu pai. Não. Santificação é essência, não é comportamento. Então não se preocupe com seus delírios. Não deixa Satanás colocar na tua cabeça que você não presta, que você não é digno, que você é uma rejeitada. Será que precisa vir a voz de Deus aqui agora? Eis aqui, como é que chama o irmão? É Pinés, né? Você foi da comunidade já, não foi? Como é que é teu nome, o primeiro nome? Roberto Pinés. Roberto, meu filho amado, a quem me comprazo. Tininha, minha filha amada. Osório, meu filho amado. Alguém grita um nome aí. Alguém lá do fundo. Dá um nome aí. Maria Tereza, minha filha amada, a quem me comprais. Não, irmão, sabe por quê? Porque a voz não vem mais de cima, a voz vem de dentro. E é por isso que a nossa oração perdeu sentido. Porque a gente fica esperando o anjo Gabriel vir avisar a gente. Daniel faz a sua oração, passa em jejum, orando, e aí vem o anjo Gabriel e fala assim: Gabriel, ou Daniel, assim que subiram as suas súplicas, me foram dados ordens a teu respeito, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. A gente fala tanto de reino, tanto de Novo Testamento, e nós estamos ligados lá atrás ainda. Sabe por quê, irmão? Porque não tem como Satanás interceptar mais a sua oração. Porque ela é automática. Porque quando você ora, já recebe aqui dentro. Então qual a estratégia de Satanás? Não deixar você orar. É te enfraquecer na tua oração. Você não precisa mais vir anjo falar, irmão. É só você parar, fechar os seus olhos, coloca um louvorzinho. Águas purificadoras. Nesses dias de madrugada comecei a chorar, comecei a lembrar da minha conversão, o amor que nós tínhamos no serviço. Eu fazia a cozinha, eu que planejei toda a cozinha do encontro com Deus da igreja. E a gente hoje nós ficamos paralisados, pastor, porque a gente olha para o potencial das pessoas e esquecemos do potencial que está embutido em nós. Querido, fecha os teus olhos por um instante. Nós vimos tanto testemunho aqui. O pai apresenta uma situação. Qual é a situação que você precisa apresentar diante de Deus hoje aqui? Hoje eu já motivei a tua fé. Nós somos aqui 3, 4, 5 pastores. Quantos milagres podem acontecer? Quantas situações podem se desenrolar nessa noite hoje? Pastor, mas até aqui está bom. Não, mas para um próximo passo.
para um próximo nível. Vai necessitar de mais consagração, mais fé, mais santificação. Ah, Deus quer revelar seus segredos aqui, para uma igreja gloriosa nessa noite. Ah, Deus quer revelar os seus projetos, seus sonhos individuais para cada um de nós aqui nessa noite. Prepara um divã para Deus, para você como filho receber. Meu filho, como eu te amo. Meu filho, você não tem ideia o preço que foi pago por você. Que nós possamos ter a sensibilidade hoje. Todo mundo disseram, o menino morreu. Algumas versões dizem que ele ficou meio morto. Mas Jesus chega e toma ele pela mão. Eu estava no encontro com Deus. Pode ficar de olho fechado. E quando fizeram para a gente voltar na nossa infância, e foi, o nosso pastor tinha levado a gente, a nossa equipe, para começar a trabalhar. Nós fomos lá em Tupéva. E quando eu fiz 21 anos, eu fiz uma coisa que foi uma tragédia na minha vida. Rapaz do céu, se eu pudesse voltar lá para consertar, meu Deus. Como que eu queria que meu pai tivesse dado a oportunidade de eu voltar lá atrás. Aí eu entrei em desespero. Porque foi algo assim que eu tinha colocado uma pedra em cima. E eu entrei em desespero. E eu comecei a gritar, comecei a isso, comecei aquilo. E eu chorava, eu gritava. E eu falava, Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Aí meu pastor me pegou pela mão. Estava do meu lado e falou assim, Rene, Jesus está aqui pegando na sua mão. Então sempre que eu vejo essa história, eu lembro dessa passagem. Se a gente pudesse voltar, a gente não consegue. Mas a gente consegue chegar perto dele. E talvez Jesus está falando para você agora, nessa noite. Me dá tua mão aqui. E ele o levantou. E ele o levantou. E o menino ficou de pé. Então a gente não consegue voltar mais lá atrás. Mas nós podemos receber o perdão dele agora nessa noite. Nós podemos sentir o toque dele nessa noite. E talvez tenha alguma área da tua vida que estava meia morta. Mas Jesus está tomando você pela mão. Ah, Jesus está pegando você pela mão. E eu quero fazer uma pergunta para quem está lá no fundo. E quem está aqui. Eu sei que é uma noite de festa. Mas nós podemos, através dessa alegria, alcançar cura em alguma área da minha vida nessa noite. Então eu quero fazer um pedido para você. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Vocês que estão aí no fundo, eu queria que vocês viessem aqui. Alguém quiser, porque nós queremos pegar na tua mão. Quero chamar os pastores, pastora Bia, pastor Alexandre, pastor Osório. Prazer te ver, Roberto.
Xaracatarabassuri-candabás, serecandabás. É um momento que nós precisamos preparar o nosso divã, irmãos, para Deus abrir o coração dele para nós. Quem sabe, como é que você chama, querido? Carlos. Nós vamos trazer memória da nossa infância. E Deus vai falar assim para você: eu te curei, eu te salvei. Naquele exato momento, eu estava lá. Talvez nós precisamos ouvir uma afirmação dessa. Vocês que estão aí, estenda as mãos sobre eles. Pastora Bia, vamos orar. Quero que vocês orem. Toque na mão desses irmãos. Porque Jesus pegou ele pela mão e o levantou. Em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz em Joel 2:21 que os velhos sonharão. Sobre a vida deles agora. Tantas coisas foram roubadas, Deus. Mas a bênção que está sobre a vida deles vai vir sobre todo o seu legado, sobre filhos e netos e bisnetos. Eu profetizo muito mais do que a quarta geração abençoada. Em nome de Jesus, te tomo pela mão. Esse espírito de surdez espiritual que nós temos, de não ouvir a voz de Deus, seja curado hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Shakatarabashiri andabas. Horekandaramasei. Sharalabashuri andaralabas. Em o nome de Jesus. Levanta-te. Levanta-te. Para a glória de Jesus Cristo. Lançamos fora toda enfermidade. Lançamos fora toda dor. Visita agora a tua casa, seu filho, sua nora, toda a sua descendência. Em nome de Jesus. Castei a pastora Bia para cantar. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos, terra, céu e mar, que nele há. Não sou bom para cantar não, mas terra celebra-te com cânticos de júbilo. Isso, vamos ficar de pé, começa a adorar o Senhor. Porque haverá cura nesse lugar. Nessa noite tem pessoas aqui que vão ouvir falar de Deus. Deus vai falar com eles. Pois tu és o Deus Criador. Cadê o pastor Claudemir? Irmãos, vocês que estão aí no fundo, a alegria do meu coração de poder compartilhar essa palavra com vocês. E não esqueçam, a ti, ó Deus, mais consagração. Com meu viver, Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra,
céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Lucas, pode vir para cá. E louvor ao Rei Jesus. Vamos cantar o último louvor em nome de Jesus. Depois traz o caderno para mim, fazendo favor, agradecendo aqueles que estão conectados conosco enquanto estão só se ajeitando para cantar esse último louvor. Eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco. Tem muitas pessoas que estão aí, não curtem, não comentam, mas estão aí também. Nós temos Evandro Molina. Deus abençoe toda a família Molina, Paola. Deus abençoe vocês, que bom. Nós temos a Ivone Garcia lá de Itu. Deus abençoe, um abraço a toda a família. Adalberto Coelho também, uma pessoa que faz parte da nossa história, inclusive faz parte ainda da diretoria, ele que fez o nosso site. Gratidão pela vida dele, da Regina. A Cleo, que está aí também assistindo no Facebook. A Maria Isabel. Valdir Maciel também assistindo nosso culto. Ney Ferracioli. Ney, um abraço, querido. Deus abençoe você e toda a família. O Mateus Gabriel também assistindo. No YouTube nós temos a Maria Carolina. Nós temos o Mário, toda a família. Nós temos o nosso querido irmão Yeshua Matias. Está lá. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Matias, que bom. Deus abençoe você, Deus abençoe o irmão Clévia, Naara, Eugênio, Deus abençoe também aí a Adélia, todos os nossos irmãos no Peru, um abraço no coração. E nós temos aí também o pastor Osório, que está curtindo, legal. E no Instagram nós temos o Dr. Ciando, que também está lá, como disse, amanhã estará trazendo a palavra. Nós temos aqui a pastora Jandira, também da Igreja Batista Renovada. Pastora, um abraço, querida. Deus abençoe toda a igreja aí da Batista Renovada também. O Ricardo Santana e tantos outros. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Vamos cantar com essa equipe maravilhosa. Adore ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda criação
exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre E leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Aleluia! cantaremos Para sempre, amém. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás santo, Santo para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E antes da gente terminar o culto, o nosso irmão Bruno, que é diácono, falou assim: pastor, o senhor não tirou oferta ainda. Eu falo que o meu coração não está no dinheiro. Eu esqueço de tirar a oferta aqui, viu, pastores? Mas você pensa que nós estamos no azul? Não, esse mês nós estamos fechando quase R$1.000 negativo. Só que eu entendo o seguinte: Deus que fez lá no passado, faz hoje, novamente. Então a obra não é minha, a obra é do Senhor, é Ele que supre, que cuida, eu descanso, e Ele está conosco sempre. Então você que vai ofertar, você que vai dizimar, em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos. Pai, nós colocamos agora cada um dos teus filhos que estarão ofertando, dizimando. A tua palavra diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos trarão em vosso regaço. O Senhor já provou, Senhor, para mim muitas vezes que o dono desta obra é o Senhor. Então eu descanso em Ti, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado, e a honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu, e abençoa cada um que vai ofertar, e mesmo aqueles que não vão, abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto o nosso irmão que vai trabalhar 2 vezes hoje, vai lá, Bruno, você vai aqui e vai lá no fundo, pode ir lá recolhendo a oferta, o seu dízimo. Põe para nós aí, Melanie, fazendo um favor. Quem está em casa poderá fazer também a entrega aí através do Pix. Em nome de Jesus, nós temos o nosso Pix, que é o CNPJ 16416-275/1000 ao contrário, -40. Nosso Pix, que é o CNPJ 16416-275/1000 ao contrário, -40. O nosso irmão Bruno vai estar indo lá para o fundo. Enquanto isso, nós vamos cantar o parabéns, ainda que é segunda-feira, mas tem bolo. Glória a Deus, é um bolo de abacaxi com um bolo também de recheio de morango. Pastora Bia fez, coisa boa. Jesus é bom em todo tempo. É melhor aqui, viu? Senão o pessoal de lá não vê, ó. O pessoal de casa, né? O pessoal de casa tem que ver aqui, ó. É isso aí, ó. Aí põe aqui que aí. Isto, muito bem. E as crianças vêm junto, vem cá. Juninho, ô, coisa boa. É isso aí. Vamos cantar parabéns pro pastor? É? Coisa boa, né? Hã? O seu já foi, né? Tá certo. É. Vamos lá, gente. O pessoal que está aí no fundo, vem aqui para cá, porque eles vão ter que arrumar aí no fundo. Ajeitar, então, aqueles que puderem vir para cá, aqui na porta, tá bom? Em nome de Jesus. A microfonia, dá uma olhada aí, nosso técnico de som. Vamos lá? Parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, com Deus ao teu lado, um longo porvir.
pastor faz anos, a sorte é só dele. Cada ano que passa, nós gostamos mais dele. Tenha sempre do bom, do que a vida contém. Tenha sempre saúde e amigos também. Parabéns pra você, essa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Amém. Com a motivação dessas crianças, Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque Não dos tá tais é o vocês, reino eu dos aguentei céus. esses gritos Pode até levar agora, esse lá bolo fora. para lá, gente, depois, para facilitar. Amém. Gratidão, pastor Renner, pastora Alexandra, pastor Osório. Gratidão àqueles que estão nos assistindo, vocês que nos visitaram, que talvez não deu tempo de apresentar vocês. Gratidão por essa equipe que nos ajuda sempre aqui, a gravação, data show, louvor, diáconos, introdutores. Gratidão por vocês que têm ofertado, dizimado, vocês que têm orado em nome de Jesus. Amém? Eu quero que vocês levantem as mãos agora. Vê aí, pastor, o que eles querem, pastor? Depois você passa para mim. Levante a sua mão em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela palavra, muito obrigado, Senhor, pelos louvores, pelos testemunhos, por mais um ano que o Senhor me concede de vida. Continua me guardando, me sustentando, abençoando a minha esposa, a pastora Bia, o André, abençoando o ministério da Igreja Batista Eulã, seus membros, aqueles que não puderam estar aqui. Cubra-os com teu sangue também, e que seja o mover da tua glória, o mover da tua presença, que haja curas acontecendo, que haja milagres acontecendo, que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja engrandecido. Obrigado também por aquilo que nós teremos agora, Senhor, esta comunhão, ó Deus, por cada pessoa que trouxe o salgado, que trouxe, ó Deus, o doce, que, ó Deus, terá um momento de estarmos juntos. Gratidão por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Levante a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo: